Boa noite, pessoal. São 20 horas do dia 8 de agosto de 2019. Aqui está começando mais um Insight Jurídico na Law Brain Space. Comigo, Rafael Souza e Jorge Alexandre. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Então, só lembrando aqui aos nossos ouvintes e espectadores, que nem a direita, nem a esquerda, sempre em frente. Esclarecendo que isso não quer dizer que nós ficamos em cima do muro, nem que nós somos apolíticos, que não temos posições. Nós temos, nós nos posicionamos, só que a gente tenta fazer o programa de forma mais isenta possível, porque às vezes as críticas ao governo, ou oposição ou não, fica parecendo que a gente tem um lado, esquerda ou direita. Então, para deixar bem claro, assim, a nossa ideia é que seja isenta as nossas opiniões, que seja um diálogo e que a gente está aberto a debate. Tá? Só para deixar claro isso, para evitar desentendimento aí dos nossos ouvintes e espectadores. Bem, a primeira pauta do dia é Marcos Pontes anuncia militar para comandar o INPE interinamente. O Ricardo Galvão, que era o antigo diretor, teve um pequeno problema quando ele começou a divulgar algumas informações sobre o desmatamento. E, aparentemente, o governo não gostou disso e demitiu. E convocou aí para ser diretor mais um militar. Nada contra os militares, mas é mais um integrando o governo. O que vocês acharam aí dessa questão? Trágico, né? Absolutamente trágico. Eu ouvi uma frase que sintetiza bem o que isso significa, o que, na verdade, o governo Bolsonaro representa em termos de competência. É como se nós estivéssemos demitindo o carteiro por entregar a má notícia pela carta. O que o diretor do INPE fazia era justamente trazer dados reais e concretos do desastre ambiental que o país caminha. E aí você pode discutir tecnicamente se o relatório do INPE é bom ou não, se tecnicamente, em termos de ano, que tinha uma discussão técnica dentro do próprio INPE à época, se você faz trimestralmente, anualmente, etc. Mas certo é que o Brasil convive com problemas de desmatamento, de agrotóxicos, de licenciamento ambiental por diversos anos. Só que agora parece que a pauta empresarial ela se sobrepõe a qualquer pauta lógica ou qualquer pauta técnica. E aí, pouco importa o que diz a Constituição, pouco importa o que diz a norma brasileira, ou pouco importa o interesse da população. No final do dia, o que eu preciso atender é o interesse dos empresários. E se tratando de Brasil, a gente tem sempre aspirações fora. E lá fora, esse desmatamento é algo que repercute muito mal para o governo. Então, o que eu faço? Se o Lula foi acusado à época de forjar dados acerca da miséria da população de extrema pobreza, ao invés de retirar essa população, eu reduzi o índice do que eu considero como miserável. Então, aquela população que estava como miserável passa automaticamente a não ser mais. O que o Bolsonaro faz com relação ao INPE é a mesma coisa. Então, se desmatar tantos alqueires ou tantos hectares por ano representa um desmatamento predatório, eu mudo o dado e digo que a partir desse ano, tantos alqueires, tantos hectares por ano não representa mais um desmatamento. Ou seja, o que a gente faz é manipular de acordo com aquilo que eu considero como correto, não de acordo com os meus interesses. E aí a gente caminha muito mal em termos de país. Uma coisa que o Rafael falou, né? Queime o mensageiro, né? O sujeito que chegou e somente trouxe a notícia foi fuzilado logo de cara num primeiro momento. Fuzilado e, assim, por um militar. Por um militar, bem observado. E assim, os fatos, né? O governo Bolsonaro adora se apoiar em fatos, adora se apoiar, no caso, só que só quando os fatos são interessantes, né? Quando os fatos, no caso, são ali coerentes com a bandeira proposta ou com a proposta de governo. Como no caso, esses índices ditos de desmatamento, eles no caso foram um tanto assustadores e o Brasil tem que respeitar alguns acordos internacionais que ele tem almejando aí no futuro,
ficou muito feio na foto para o Brasil essa situação. E agora, né, o ex-presidente, né, exonerado do INPE, né, a título de comparação, isso eu estava observando, ele tem uma situação muito curiosa. O ex-presidente exonerado do INPE possui 217 artigos científicos, né, internacionais publicados. 217 artigos científicos internacionais publicados. Já o novo, o general, tem 0. Opa! É porque o governo, né, sempre primou por buscar conhecimento técnico, né? Lembre-se, vou ali no posto Ipiranga, chamo o Guedes, eu não entendo de economia, né? Então, tá aí. O general deve entender de verde. Sim, selva. Boa comparação. De verde ele entende, selva. É interessante. Foi compartilhado num outro grupo por um amigo também lá do mestrado, o Diógenes, que fica aqui registrado. Ele compartilhou um artigo de uma revista internacional onde o autor ele questiona, ele faz um breve histórico sobre a questão da Amazônia, o desmatamento, e faz a seguinte pergunta: será que algum dia o Brasil vai precisar ser invadido por outros países para cuidarem da Amazônia? Eu achei interessante isso, considerando essa notícia que informações prejudiciais aparentemente geraram o desligamento do presidente aí do órgão que está lá para fiscalizar. Lembrando que o acordo de livre comércio com a Europa exige cumprimento de normas ambientais rigorosas. E, assim, não é o que o Brasil está fazendo. Aparentemente, inclusive, o nosso presidente aí, ele anda tendo uma certa dificuldade, inclusive, até fazer essa diplomacia com a França. Teve uma polêmicazinha aí com corte de cabelo, né, na hora de receber um chanceler francês, né, que ele parece que preferiu cortar o cabelo, ficou aí no ar, a gente não sabe. E, assim, tem que cumprir, tá? Para poder, no caso, participar dos acordos de livre comércio junto com a União Europeia, não adianta. É uma pauta de 2019, e, assim, fica se discutindo ainda sobre aquecimento global, e aí você vê algumas pessoas ainda falando de terra plana, né? Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala, existe uma discussão internacional muito avançada e a gente aqui ainda discutindo saneamento básico, entendeu? Então, assim, o nosso presidente não acredita em aquecimento global, né? Então, ele não acredita nos artigos científicos relatados referente a isso. E, bom, aparentemente, os 217 artigos internacionais escritos pelo ex-presidente da NPE, lá no Lattes dele, né, não deve ser nada para o governo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sobre a questão do aquecimento global, eu tenho a seguinte frase para você: não é minha praia. É a frase do novo diretor do INPE. Não é? A praia dele é selva. Entendeu? Não é minha praia. E o secretário, acho que foi o secretário do Meio Ambiente, foi o secretário que falou, numa entrevista à Globo News, uma das repórteres perguntou assim: não, mas o Brasil agora está aprovando agrotóxicos que não são aprovados, que não são aceitos na União Europeia. Aí ele respondeu assim, aspas, não são aprovados lá porque nem são pedidos. Só que, obviamente, não são pedidos justamente pela alta credibilidade deles. Nós não precisamos pedir. Nós estamos aprovando porque, enfim, o que importa é agradar a bancada. Agora, eu queria fazer um outro ponto aqui também. Dentro de toda essa situação, desmatamento, troca de diretor, eu não vi nenhuma nota do Ministério Público sobre essa questão, porque, se eu não me engano, e bem me lembro, o Ministério Público ali na Constituição, dos responsáveis pela defesa do meio ambiente, né? Um dos legitimados. Ele não poderia dar alguma manifestação, né? Alguma nota, nem que seja de nota de pé de página, enfim.
É que eu acho que o Ministério Público está um pouco preocupado com as polêmicas envolvendo aí, no caso, alguns promotores, algumas situações no judiciário. Tá tendo entendeu? eleição. Não dá para ficar assim se posicionando, né? Entendi. Tem farpas entre Gilmar Mendes e Raquel Dodge. O Gilmar Mendes criticando o Conselho Nacional do Ministério Público. Você tem o próprio Ministério Público muito perdido em relação ao que faz com o Dallagnol agora, porque se dá alguma punição, se afasta da Lava Jato, pode ter uma certa repercussão com a sociedade civil. Você tem o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei o que esses caras fazem na maioria do dia, porque você vê o Rio de Janeiro pegando fogo, você vê questões importantes, sensíveis do Rio de Janeiro, como foi o autódromo, e o MPE silenciou-se, esperou o MPF agir. Você tem uma crescente evolução das milícias, você tem problemas econômicos e sociais muito graves, e você vê um Ministério Público completamente aquém, né, a par de tudo que acontece na cidade. E aí, quando você joga para o nível federal, você vê uma simetria, né? Parece que eu não compro briga, a não ser que eu tenha o apoio ou da sociedade civil ou do governo. E aí você tem uma relação um pouco promíscua entre governo e Ministério Público, entre governo e judiciário, como o presidente Dias Toffoli, do Supremo, almoçando para fechar pauta com o Bolsonaro. Isso fere qualquer princípio da magistratura e constitucional. Dias Toffoli é um cara de princípio, cara. Ele de acordo com a... Abençoado. Um princípio que está vencendo, né? O princípio da maioria. Enfim. Bem, vamos lá. Bem, eu vou fazer uma pausa aqui para os nossos blocos, lembrando que são 3 blocos, o 4º bloco de indicação dos livros. Volto já, pessoal. Até já.